Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todo mundo ligado no programa. Hoje tem Brasil e Peru em Brasília. Jogo programado para as 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. A seleção brasileira do técnico Dorival Júnior, meu caro Belay, já está devidamente escalada para o jogo de hoje, com algumas alterações. O Paquetá está suspenso, não joga. No seu lugar entra aí o Bruno Guimarães. O técnico Dorival Júnior colocou o Bruno Guimarães, treinou o jogador no lugar do Paquetá e ele vai para o jogo. Na lateral direita sai Danilo, entra Wanderson. Na avaliação do treinador, Dorival Júnior, o Wanderson tem mais velocidade, tem mais força de ataque, né? O Danilo, que foi o capitão do time no jogo contra a seleção chilena, vai ficar de fora. Então o Wanderson, por ser mais jovem, tem mais velocidade, tem mais força de ataque, na avaliação do Dorival Júnior, entra na lateral direita. E o Gerson também entra no meio campo da seleção brasileira. Aliás, o Bruno Guimarães entra no lugar do André, que vai ceder o seu lugar ao Bruno Guimarães, e o Gerson entra no lugar do Lucas Paquetá, que está suspenso. Na avaliação do técnico Dorival Júnior, essas substituições estavam já programadas para o jogo de hoje, então vamos aguardar. Provável escalação do time, a seleção brasileira para o jogo de hoje terá Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, que será o capitão da seleção brasileira, Gabriel Magalhães e Abner. O meio-campo com Bruno Guimarães, o Gerson e o Rodrigo um pouco mais recuado. O ataque com Savinho, com o Igor Jesus e com Rafinha. Esse é o time do Brasil para o jogo de hoje contra a seleção peruana no Mané Garrincha, em Brasília. O Brasil é o quarto colocado, tem 13 pontos. Uma vitória vai a 16 e pode, quem sabe, aí perseguir a Argentina, que está na liderança dessas eliminatórias. Portanto, a seleção brasileira pronta para enfrentar a seleção peruana, do técnico Jorge Fossati. Inclusive, o assessor do técnico Jorge Fossati, o Avelino, esse assessor, esse assistente do técnico da seleção peruana, ele já foi condenado no Brasil por imitar macacos, atos racistas, por ocasião do jogo da Sul-Americana contra a equipe do Corinthians. Ele disse que na época foi agredido pela torcida do Corinthians verbalmente e apenas se defendeu. Ele inclusive foi condenado aqui no Brasil, mas está liberado e não haverá nenhum tipo de sanção contra o assistente do Jorge Fossati, treinador uruguaio da seleção peruana. Esse assunto foi veiculado na imprensa desde o dia de ontem. Então hoje tem Brasil e Peru em Brasília, o Brasil lutando aí para chegar nas primeiras colocações na tabela da Sul-Americana. Vale lembrar que são 6 vagas diretas e o 7º colocado vai para a repescagem. O Brasil, nesse momento, é o 4º colocado, brigando aí, quem sabe, para se aproximar da Argentina na liderança da tabela. Mudando o foco, vamos falar de Flamengo, hein? O presidente Rodolfo Landim, ele indicou, a chapa de situação para as eleições no Flamengo, que acontece no dia 9 de dezembro deste ano. Houve uma grande festa no Jockey Clube Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, na Gávea, zona sul do Rio, onde o Rodolfo Landim, ele abraçou o Rodrigo Dulce de Abranches, que foi filho do saudoso, do ex-presidente Dulce de Abranches. Então, o Rodrigo Dulce de Abranches, que é vice-geral do Flamengo e vice-jurídico e advogado, é o candidato da situação para as eleições do Flamengo para o próximo triênio. Eleições marcadas para o dia 9 de dezembro, de 8 da manhã às 9 da noite, na Gávea, na parte social do clube, na sede social do clube, e 4 chapas disputam essa eleição. E a chapa da situação é o Rodrigo Dulce de Abranches. Mais para frente a gente vai falar sobre as eleições do Flamengo, triênio 25, 26 e 27, o Flamengo que hoje tem um orçamento de R$1 bilhão. O Flamengo prepara também uma operação para trazer os seus jogadores de volta, um jatinho particular fretado para trazer os jogadores da seleção uruguaia, o Varela, o De La Cruz, que também é o Arrascaeta, como também o La Plata. Inclusive, Uruguai e Equador jogam hoje, e após essa partida, lá em Montevidéu, os jogadores terão o seu retorno imediato, já que o Flamengo vai fretar um jatinho para esses jogadores voltarem a tempo de disputarem o Fla-Flu de quinta-feira. Jogo hoje, terça, os jogadores se apresentam amanhã
O Pulga, Eric Pulga, é o jogador que chegará mais atrasado e é dúvida sobre a participação desse atleta no Fla-Flu de quinta-feira. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo vai trazer o De La Cruz, Arrascaeta, Varela e também o La Plata, Gonçalo La Plata, para o jogo, para o Fla-Flu. Então, o Flamengo aí com essa operação retorno com seus atletas que estão disputando as eliminatórias sul-americanas. O Gerson e também o Fabrício Bruno jogam no Brasil, e tão logo acaba o jogo, eles retornarão com a seleção brasileira para o Rio de Janeiro e se representam amanhã, quarta-feira, lá no Ninho do Urubu. Falando de Fla-Flu, evidentemente também o Fluminense tem aí toda a expectativa da volta do Arias, que joga pela seleção colombiana, e também do Facundo Bernal, que após ser comprado, né, ser transferido para o Fluminense, foi convocado pela primeira vez para a seleção uruguaia. Então, Facundo Bernal também, a expectativa do Fluminense para que esse jogador volte também a tempo do Fla-Flu. O Arias se apresenta um pouquinho mais tarde. A gente não sabe sobre a chegada do Arias, sobre a participação dele no Fla-Flu de quinta-feira. Deve chegar amanhã à tarde, no Rio de Janeiro. Então, a expectativa também da chegada do Facundo Bernal e também do Arias. O Thiago Silva continua sendo tratado para que tenha condições de jogar o Fla-Flu. Vale lembrar que o Flamengo é o terceiro colocado na tabela de classificação e a equipe do Fluminense é o 16º colocado. Está um ponto à frente do Vitória, ali fora da zona de rebaixamento. Então a situação do Fluminense não é nada confortável. Marcelo não joga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Keno também. Expectativa da volta do Diogo Barbosa ali na lateral esquerda tricolor. E o Cano também no ataque, ou o Marquinhos, no lugar do Kevin Serna, que está machucado. É o Fla-Flu de quinta-feira, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco também prepara o seu time para o jogo contra o São Paulo. Esse jogo será realizado em Campinas, lá no Brinco de Ouro da Princesa, contra a equipe paulista, lá no campo do Guarani. O Vasco prepara aí alguns jogadores, tem a expectativa da volta do Paulinho. O jogador vem treinando, começou o trabalho de transição, meia que estava aí há 9 meses sem jogar, ele que se lesionou no Campeonato Carioca, uma lesão muito forte na perna direita, estava tratando, está se recuperando, está no momento de transição. Está trabalhando com bola, trabalhando lentamente. Ainda não se sabe da participação desse atleta, não tem uma data para que ele volte, o Paulinho, meia armador da equipe vascaína. O Vasco também, praticamente, já vendeu todos os ingressos. A torcida do Vasco comprou todos os ingressos do jogo da volta contra o Atlético Mineiro no sábado, jogo em São Januário. Os ingressos esgotados, inclusive na sexta-feira pela manhã, o Vasco deve fazer um treino aberto para que a torcida do Vasco possa prestigiar e já colocar aquela energia para o time do Vasco, que joga sábado, o jogo da volta, Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Jogo de ida, 2 para o Galo, 1 para o Vasco. O Vasco precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão por pênaltis, ou então vencer por mais de um gol para ir à grande final da Copa do Brasil. Portanto, a expectativa desse jogo também no sábado. A torcida do Vasco comprou todos os ingressos, carga esgotada para Vasco e Atlético Mineiro sábado em São Januário. Carga esgotada também, meu caro Belair, para o jogo do Botafogo contra a equipe do Peñarol, jogo da volta aí pela Copa do Brasil, pela Libertadores da América. Aliás, jogo de ida, né, pela semifinal da Libertadores da América. A torcida do Botafogo e sócia, hein? Nesse plano camisa 7 que o Botafogo está implementando, mais de 74 mil pessoas já se associaram. E o Botafogo abriu aí vendas só para sócios, e os sócios já lotaram as dependências do Newton Santos para o jogo contra o Peñarol pela Libertadores da América. Então, casa cheia, casa lotada para Botafogo e Peñarol. E também, no Maracanã, 50 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o jogo de sexta-feira, Botafogo e Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, pela 30ª rodada. Para você ver o otimismo que toma conta da torcida alvinegra, que vem crescendo, a partir do momento que o John Textor começou a colocar o Botafogo na vitrine novamente, né? Retornando com o Botafogo na vitrine do futebol nacional e internacional. Botafogo que terá as voltas do Luiz Henrique, do Igor Jesus e também do Alex Telles servindo a seleção brasileira, o Savarino servindo a seleção venezuelana, o Thiago Almada servindo a seleção argentina, o Passos, que foi também servir a seleção angolana, vários jogadores também retornando, o Gatito Fernandes retornando da seleção paraguaia. Jogadores também se integram ao elenco alvinegro para enfrentar o Criciúma na sexta-feira no Maracanã.
Então é isso aí, meu caro Belay Júnior. Essas são as principais informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Lembrando hoje, hein, 9h45, horário de Brasil e Peru, lá no Mané Garrincha, em Brasília. O Brasil brigando aí para chegar próximo à seleção argentina. Amanhã eu volto com muito mais aqui, falando do jogo de hoje, Brasil e Peru, como também falando dos clubes do Rio de Janeiro se preparando para o Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Um abraço para você, um abraço para o Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, trabalhando como nunca pelo futebol amapaense, hein? Vem muita coisa legal por aí. E também o nosso queridíssimo Roberto Góes, deputado estadual, vice de futebol da CBF, trabalhando também ao lado da seleção brasileira nesse jogo decisivo de hoje contra a seleção peruana. Amanhã eu volto falando muito mais aqui de futebol no programa. Até amanhã. Belair Júnior.